Querido amigo, hoje o nosso alvo é iniciarmos o estudo do capítulo 6 de Hebreus, um dos textos mais comentados no livro pela sua dificuldade de interpretação. Vamos estudar Hebreus 6, 1 a 9. Esse texto é muito importante para entendermos um assunto relevante para todos nós. E embora, como dissemos, ele é um pouco controvertido, ele tem verdades importantíssimas. Há pelo menos 4 interpretações para esse texto que vamos estudar. Devemos ler o texto e orar pedindo que Deus nos mostre o sentido da sua palavra. A passagem que vamos estudar hoje tem sido submetida a algumas interpretações, pois ela trata sobre os perigos de abandonar o que alcançamos em Cristo para voltar à antiga maneira de viver. Quando lembramos que essa carta foi escrita para os hebreus do primeiro século, que estavam sendo ameaçados com perseguições, torturas e morte, quando lembramos que a tendência humana é evitar qualquer tipo de sofrimento, podemos entender por que o autor fala com palavras veementes advertindo seus leitores que não abandonassem o cristianismo voltando ao judaísmo. Então, diante desse tema, o título que escolhi para esse texto é Os Perigos de Abandonar a Jesus Cristo. Hebreus 6, 1 a 9. Querido amigo, nos versos 4 a 6, nós encontramos as dificuldades desse texto. Nós temos algumas interpretações em que percebemos opiniões diferentes. De qualquer maneira, são interpretações todas que abordam esse tema, os perigos de abandonar a Jesus Cristo. E diante das colocações que nós vamos verificar no texto e também nessas posições de interpretação, o princípio que extraímos do texto pode ser visto nessa frase. Todos devem estar advertidos sobre os perigos de abandonar a Jesus Cristo e voltar ao passado. Eu repito, em resumo, o texto de Hebreus 6, 1 a 9, nos mostra o seguinte, que todos devemos estar advertidos sobre os perigos de abandonar a Jesus Cristo e voltar ao passado. Nesse texto, nós vamos encontrar 7 perigos que ocorrem a todos que abandonam a Jesus Cristo para voltar ao passado. Gostaria de sugerir a você que tivesse a sua Bíblia aberta agora para nós comentarmos todo esse texto, porque com essas 4 interpretações que nós vamos ter, nós temos pouco tempo para lermos o texto bíblico. Então, gostaria que você tivesse sua Bíblia para acompanhar as nossas reflexões sobre essas questões. Nós temos 4 interpretações para entender esse texto. A primeira interpretação é que entende que o homem salvo pode perder a salvação, quer dizer, um crente pode se perder, pode ser condenado. Os que defendem essa tese mostram aqui a expressão que aparece 2 vezes no texto, no verso 4 e no verso 6. É impossível. Essa palavra repetida tem sido usada por todos aqueles que acreditam que um crente pode perder a salvação. Ora, essa é uma interpretação. Não podemos aceitá-la, pois não é isso que o autor está querendo dizer. Nem encontramos na Bíblia, de um modo geral, essa afirmação, como diz o próprio autor dessa mesma epístola, tantas vezes como veremos nos próximos capítulos. Por quê? Porque a salvação é eterna, conforme nós vimos no capítulo 5, versículo 9. Quando ele disse o quê? Que Cristo tornou-se o autor da salvação eterna. Se salvação é eterna, não há como perdê-la. A segunda interpretação entende que esse texto é um argumento hipotético para divertir os cristãos hebreus espiritualmente imaturos, conforme vimos no estudo passado. Lembra-se de Hebreus 5, 11 a 14. Essa advertência hipotética tem por motivação estimular os cristãos a prosseguir rumo à maturidade. Veja o versículo 1. Pois, se não se desenvolverem, poderão experimentar a disciplina ou o juízo divino. A terceira interpretação entende que o texto não se refere a crentes, mas a pessoas cristianizadas, porém não convertidas, não salvas. São os chamados cristãos professos, cujo abandono comprovam que não tinham fé genuína. Veja, por exemplo, 1 João 2, 19. São pessoas que estão familiarizadas com o Evangelho, com a igreja, e se tornaram, de alguma forma, participantes das bênçãos que chamaríamos bênçãos secundárias da igreja, num ambiente de justiça, de santidade, de pureza e de fraternidade. Porém, veja bem, esses tais nunca experimentaram realmente uma transformação em suas vidas, nunca tiveram uma experiência de regeneração, nunca nasceram de novo. São pessoas que até se filiaram a uma igreja evangélica, adaptaram-se ao ambiente, aos seus costumes, à sua ética, à sua moral e aos seus princípios, mas não receberam Deus em suas vidas.
Em linguagem bem conhecida hoje, se diria que são pessoas convencidas e adaptadas, mas não convertidas e salvas. Não são os crentes imaturos dos versículos 11 a 14 do capítulo 5, não. Para os defensores dessa ideia, temos nesses versos duas classes de pessoas, uma de crentes e outra de descrentes, embora estivessem dentro da igreja também. Os que pensam dessa maneira, os que interpretam dessa maneira, mostram que há uma mudança de tratamento ou de pronomes no texto. Por exemplo, no versículo 1 e no versículo 3, o autor se refere aos crentes, entre os quais ele se inclui, dizendo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. E ele ainda diz, isso faremos se Deus permitir. Mas quando você olha o versículo 4, o tratamento muda e ele se refere a um outro grupo, pois ele começa o versículo dessa maneira. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, e assim ele continua, é impossível renová-los para arrependimento, referindo-se então a esse grupo de convencidos e não convertidos. E ao terminar esse parêntese, o autor volta a falar aos crentes e diz, no versículo 9, as seguintes palavras, quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Os que defendem essa ideia, defendem a doutrina da segurança da salvação, isso é, de que o crente não perde a salvação. E uma vez salvo, salvo para sempre, visto que a salvação é eterna desde o momento quando o pecador recebe a Cristo como seu Salvador. De fato, a vida eterna é eterna mesmo. E ninguém pode ter salvação eterna hoje e condenação eterna amanhã. Em plena consonância com a doutrina da segurança eterna da alma, Jesus disse essas palavras lá no capítulo 10 do Evangelho de João, versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ainda em relação a essa interpretação, as expressões iluminados, provaram o dom celestial e tornaram-se participantes do Espírito Santo, mostram que esses crentes professos, esses convencidos e não convertidos, tinham se submetido à influência de bênçãos de Deus, mas porque eram apenas amigos do Evangelho, corriam o risco de rejeitar a Cristo pública e definitivamente, comprovando então que não eram regenerados. Agora, passamos para a quarta interpretação. Nessa quarta interpretação, os que defendem essa posição, ela não anula a verdade da doutrina da segurança da salvação. É defendida por muitos estudiosos, inclusive, pois parece mais clara e, segundo entendem, ela é mais fiel ao texto e mais leal à doutrina da segurança eterna da alma. A interpretação aqui é que o texto não diz nada sobre a possibilidade de se perder a salvação. Veja bem, o texto não está falando sobre esse tema. Nesse modo de entender, não se fala sobre a perda da salvação, mas a possibilidade do crente perder o galardão, as recompensas, as bênçãos adicionais à salvação. Entendem esses estudiosos que o autor aqui não está se referindo a respeito do arrependimento para a salvação, mas de arrependimento para a obtenção das bênçãos espirituais, das bênçãos decorrentes da salvação. Muitos creem que só o incrédulo deve se arrepender, que só há arrependimento para a salvação. Porém, argumentam esses que creem dessa maneira, o crente também peca. Ora, e se o crente peca, ele precisa se arrepender. O crente precisa de arrependimento para viver diariamente em comunhão com Deus. O cristão necessita de arrependimento para ter um coração limpo, para viver uma vida de comunhão com Deus. Pedro precisou se arrepender depois de haver negado a Jesus 3 vezes. Davi se arrependeu do seu pecado para poder voltar a viver em comunhão com Deus e ter alegria no coração. Ora, essas são afirmações importantes que levantam aqueles que creem nessa posição, nessa interpretação. Para eles, é possível que um crente seja obstinado na prática do pecado e então não encontraria mais lugar para o arrependimento dessas bênçãos decorrentes da salvação. Assim, o que dizem é que muitos crentes perderão as bênçãos de uma vida feliz, vitoriosa e triunfante já aqui e perderiam também os galardões no céu. Um outro exemplo que citam é o jovem da igreja de Corinto, conforme 1 Coríntios capítulo 5, que mesmo sendo um crente, chegou a uma situação quando não havia mais arrependimento. Porém, como o próprio texto diz, ele sofreria muito, mas não perderia a salvação.
Paulo diz que o corpo dele deveria ser entregue a Satanás para a destruição, a fim de que o seu espírito fosse salvo. Veja lá 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5. E foi o mesmo apóstolo Paulo que anteriormente, nessa mesma carta de 1 Coríntios, disse que um crente assim pode ser salvo como que pelo fogo, porém sem receber galardão nenhum. 1 Coríntios 3, 12 a 15. Ora, conforme essa interpretação, é isso que o escritor de Hebreus está dizendo aqui. Nessa interpretação, nessa quarta interpretação, as pessoas aqui referidas devem ser crentes, pois foram iluminadas, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Esses que tiveram essa experiência são os mesmos dos versículos anteriores, isso é, do capítulo 5, 11 a 14, que estudamos no programa passado, que são chamados do quê? De crianças que ainda estão com base de alimentação no leite. Mas, se são crianças, dizem eles também são filhos, nasceram de Deus, são salvos. Conforme essa interpretação, então, o autor não está se referindo à perda da salvação, mas à perda de galardão, a recompensa de uma vida cristã vitoriosa. E conforme entendem, isso é confirmado porque logo em seguida, no versículo 9, o autor diz: quanto a vós outros, todavia, amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. As melhores coisas pertencentes à salvação, conforme essa interpretação, esse crente não vai receber. Por quê? Sendo que a salvação é uma graça de Deus, um dom divino, muitas bênçãos nós já usufruímos aqui no mundo, como também as recompensas e galardões que receberemos no céu. São ganhos esses benefícios, essas recompensas, são ganhos através do quê? Através das boas obras. Isso é, através de uma vida consagrada, de uma vida limpa, uma vida dedicada e santa. Aquelas boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Essa, então, é uma quarta maneira de interpretarmos esse texto. Agora, nós vamos passar para considerar os 7 perigos que correm essas pessoas que têm negado aquilo que já receberam em Jesus Cristo. E eu gostaria de ler o texto. Eu creio que nós teremos tempo para isso. Eu quero ler o texto com você. Diz assim a palavra de Deus: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, e o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. É impossível, pois, que aqueles que, uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que estão de novo crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição e o seu fim é ser queimado. O versículo 9, quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Muito bem. Quais são esses perigos que correm essas pessoas que abandonam o cristianismo, que estão envolvidas com o cristianismo e negam tudo aquilo que o Senhor Jesus pode dar? O primeiro perigo é insistir nos princípios doutrinários elementares. Veja o versículo 1. Mas quais são eles? As doutrinas que todo novo convertido deve saber. Primeiro, arrependimento de obras mortas, isso é, uma mudança que leva o homem a desviar-se do pecado e da inutilidade de cumprir ritos ineficazes.
Fé em Deus é o complemento do arrependimento. Ao negar e rejeitar o seu passado, o homem crê no plano de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus. Ensino de batismos. Provavelmente aqui se refere aos batismos que os hebreus conheciam. O batismo dos prosélitos, isso é, dos gentios convertidos ao judaísmo. O batismo de João Batista, de arrependimento e preparação para a vinda do Messias. E o batismo cristão, ordenado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Mateus 28:19. Também uma outra doutrina básica é a imposição de mãos, uma prática que às vezes seguia o batismo ou normalmente era feita na ocasião de um comissionamento, na cura de enfermos e também no pedido de bênçãos. Uma outra doutrina é a ressurreição dos mortos, isso é, a ressurreição na época final, conforme João, conforme 1 Coríntios, conforme 2 Coríntios, isso é, o juízo eterno. O juízo eterno é o destino dos que rejeitaram a graça da salvação na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo e persistiram nos seus caminhos pecaminosos. Então, o primeiro perigo é ficarmos baseando-nos somente nessas doutrinas elementares. O segundo perigo é não caminhar na direção naquilo que é perfeito. O caminho certo para todo cristão é rumar em direção à maturidade. Ao invés de estagnação, o cristão deve caminhar rumo à perfeição, à santificação. O terceiro perigo é basear a vida cristã em doutrinas já conhecidas. Veja os versículos 2 e 3. O cristão não deve se basear naquilo que ele conquistou. Pelo contrário, ele deve prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você deve se lembrar dessas palavras em Filipenses 3,14. O quarto perigo é a possibilidade de cair, mesmo tendo experiências espirituais. Veja os versículos 4 a 6, que é o foco dessas discussões, dessas interpretações desse texto. São algumas palavras importantíssimas para nós entendermos. Iluminados, isto é, conheceram a Deus e foram instruídos a respeito de Deus. Provaram o dom celestial, uma forma figurativa de referir-se à salvação. Descobriram como o Evangelho salva, porém, não o aplicaram às suas vidas. Se tornaram participantes do Espírito Santo, isto é, experimentaram os dons, as manifestações e as influências do Espírito, porém sem aplicar à sua vida. Provaram a boa palavra de Deus, ouviram a palavra com alegria, mas essa não germinou. Provaram os poderes do mundo vindouro, isto é, experimentaram a sobrenaturalidade, os milagres do Senhor, mas não para suas próprias vidas. Então, chegamos ao quinto perigo. E o quinto perigo é a possibilidade de novamente crucificar a Jesus Cristo. Veja o versículo 6. Eles caíram, diz assim o versículo 6. Isso é, uma fé temporária não vale. Ela murcha e morre. E você deve se lembrar bem da parábola do semeador, em Mateus 13, 20 a 22, nos diz que houve um nascimento daquela pequena plantinha, mas ela morreu sufocada. Novamente, essas pessoas crucificam a Cristo, isso é, desprezam Jesus, conforme Isaías 53:3. Não deram crédito à pregação do Evangelho. Eles, fazendo assim, colocam Jesus novamente à ignomínia. A morte da cruz foi vergonhosa. Ao negar o Evangelho, colocam Cristo novamente na cruz. O sexto perigo é desconsiderar a ilustração que adverte contra o abandono. Versículos 7 e 8. Os dois campos pertencem ao mesmo dono. Os dois campos recebem o mesmo tratamento, isso é, a chuva. Os dois campos têm que enfrentar a hora da ceifa, isso é, o julgamento. Os dois campos apresentam resultados diferentes. Uma é erva útil e outra é abrolhos. Os dois campos recebem recompensas diferentes por suas produções. A erva útil recebe bênçãos e os abrolhos recebem rejeição perto da maldição e da queima. Abandonar, então, o que temos de melhor em Cristo para voltar à velha vida é realmente um perigo, conforme as interpretações dadas. O sétimo perigo é desconsiderar o propósito dessa advertência. Veja o versículo 9. E o propósito dessa advertência era encorajá-los na fé para prosseguirem com Cristo, pois eles ainda não tinham chegado à situação extrema de rejeitarem a Jesus Cristo.
Querido amigo, ao concluirmos então essa reflexão nesse texto tão polêmico, não podemos deixar de recomendar o seguinte: nós não devemos seguir o exemplo desses hebreus, mas devemos sim batalhar para desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, conforme Paulo disse lá aos Filipenses 2, versículo 12. Querido amigo, que Deus o abençoe e que, ao invés de você se acomodar à imaturidade, você prossiga para a maturidade. Um grande abraço e até o próximo programa.